Mateus 13, 44 a 46. Todos juntos. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Transbordante de alegria a nossa série. Se eu perguntasse para você hoje, quem quer ser feliz? Levanta a mão aí, quem quer ser feliz? Todo mundo. Se eu fizer outras perguntas do tipo, quem quer emagrecer? Ou quem quer zerar as dívidas? São perguntas que fazem a gente levantar a mão. Mas eu estou brincando um pouquinho, mas o que nos impede de emagrecer, de zerar as dívidas ou de alcançar alguns desses desejos contínuos que a gente sempre tem? Para pensar um pouquinho. A grande pergunta é: quantos de nós estaríamos dispostos a efetivar a mudança necessária para obter essas coisas? Quantos de nós estão dispostos a pagar o preço que essas coisas exigem? A alegria exige um preço. Emagrecer, obviamente, a gente não está afim. Vem aquela pizza com queijo derretido, cheirando, ou seja lá o que atrai o seu paladar. Fala assim, tá, amanhã eu emagreço, hoje não. Não é assim que a gente fala? Ou então você quer zerar as dívidas, mas você passa naquela vitrine e olha a promoção de R$10 por R$ 9,99. Você tem que aproveitar. Você tem que aproveitar essa promoção. Amanhã vai estar 1 centavo mais caro e você está com cartão de crédito no bolso. Aí você vai lá e compra. A gente acaba, sabe o que a gente faz no final, que eu quero que você entenda? É que a gente vai baixando o nível das nossas expectativas até chegar a um ponto em que o preço pareça aceitável para a gente. Então eu vou comer coisas que me agradam, mas vou segurar a onda um pouquinho. Eu até vou pagar o preço para não comer de maneira desordenada, mas eu vou comer algumas coisas que me agradam. Com alegria, a gente faz algo muito parecido. A gente sabe que ela exige de nós alguns preços, mas a gente vai baixando a nossa expectativa. Ainda que no final o nível de alegria não seja o que a gente procura. Mas o preço está aceitável, a gente compra. É o que a gente está disposto a pagar no momento. Ao longo desse mês, a gente vai buscar o que significa essa alegria transbordante que Deus nos promete em Cristo Jesus. Mas eu quero que você caminhe junto comigo. Tenha o seu coração aberto para o que Deus está falando hoje. No texto que a gente leu, Mateus 13, 44, eu vou firmar o que a gente vai conversar hoje nesse único verso. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Por um momento, esqueça que esse é um texto bíblico. Eu quero que você perceba que Jesus, ao contar essa parábola, ele está descrevendo exatamente um retrato da nossa busca pela alegria. O que Jesus descreve aqui nesse único verso é um retrato da busca pela alegria, porque a gente corre e luta durante a vida toda para encontrar a nossa pérola. Não é isso? A gente anseia por encontrar pérolas. O que é essa pérola? Aquilo que você acha que vai ser a sua alegria. O que é a sua alegria? Não sei. Talvez para alguns seja exatamente emagrecer. Para outros seja ganhar muito dinheiro. Para outros seja encontrar o respeito e o afeto dos seus pares. Para alguns seja ter a sua casa. Para outros ainda é subir no emprego, conquistar honras. Cada um vai definir o que é a sua pérola. Mas consciente ou inconscientemente,
a gente passa a nossa vida buscando essa pérola. Aquilo que para mim é importante. E aí o texto vai dizer isso, que depois que a gente define, seja riqueza, amigos, admiração, sucesso, a nossa pérola, a gente corre atrás dela. A gente dá tudo que a gente tem. A gente passa o dia inteiro trabalhando, a gente arruma 2 empregos, a gente deixa de lado um pouco a família, a gente abre mão de alguns prazeres, a gente dá um jeito, mas nenhum sacrifício é suficiente para parar a gente. Perceba o que diz a parábola. Diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, transbordante de alegria. O texto diz, transbordante de alegria vem de tudo que tem. Ele não está sofrendo para comprar aquela pérola. Ele não está fazendo um grande sacrifício para conquistar aquilo. Ao contrário, o texto diz que quando você encontra a sua pérola, isso traz tanta alegria que você abre mão de tudo. Você passa por cima de tudo. Lembra um pouquinho aquela história, aquele enredo comum nos filmes, né, de adolescente, que você encontra o grande amor e você vai contra a sua família, você vai contra tudo e contra todos para encontrar o seu amor verdadeiro. Para alguns não vai ser o amor, mas vai ser outras coisas que vão fazer com que você se levante contra o mundo, até contra quem está do seu lado. Mas isso não vai ser um sacrifício. Entenda isso. Não é nenhum sacrifício que está sendo feito. Pelo contrário, a pessoa percebe uma grande oportunidade. Porque, no caso da parábola, ela percebe o grande valor do reino. No nosso caso, na correria do dia, a gente percebe o grande valor daquilo que a gente está buscando. É interessante que as 2 parábolas elas vão trazer condições semelhantes, né, mas não iguais. Alguém simplesmente encontra um tesouro oculto. Não dá a impressão de que ele está procurando. Certo homem achou um tesouro oculto no campo. No outro, um negociador de pérolas vai lá e encontra a grande pérola que ele procurava. Eu não sei em qual dos 2 casos você se encaixa. Talvez você esteja buscando com todo o afinco. Talvez você só esteja deixando a vida te levar. Mas, no final, todos nós estamos em busca de pérolas. Nem sempre são de grande valor. Às vezes a gente coloca valor exagerado, mas o reino precisa ser o valor máximo da nossa vida. Eu estava lembrando nos relatos do Evangelho, como é que foi o encontro de pessoas com essa pérola que é o reino de Deus, por exemplo. Aí a gente pode ver Levi. Pode passar, por favor. Ah, não, volta na figurinha antes. Lembra dessa figurinha? O pessoal que tem mais de 40 vai lembrar. Amar é. E aí, embaixo vem uma frase. Por exemplo, aqui, quando os bons momentos superam os momentos maus. Era sempre uma frasezinha romântica. O que era amar? Amar é sentir saudade. E se hoje você trocasse aquela frase inicial por ser feliz, como seria a sua versão hoje de ser feliz? É importante separar agora alguns minutos, alguns segundos para pensar. Se hoje alguém falasse assim, o que você precisa para ser feliz? Ser feliz para você é o quê? Pensa rapidinho aí com você mesmo. O que para você é a felicidade? O que você está buscando? O que está lá na cadeia, no 01 da tua busca? E aí a gente vai caminhar um pouquinho. Pode passar, Gabi, por favor. No final, a gente precisa entender que quando eu encontro essa pérola, eu vou vender tudo. A pergunta é, o que você tem vendido para ter a sua pérola? O que você tem vendido hoje para ter a sua pérola? E a pergunta na sequência e óbvia é, será que está valendo a pena? Será que realmente essa pérola vale você vender tudo que tem? Aí a gente segue para ver como é que isso aconteceu na vida de algumas pessoas, né? Pode passar.
Levi, por exemplo, o reino de Deus como um grande tesouro. Levi, após ser chamado por Jesus, diz o texto que ele deixa tudo para segui-lo. O texto diz assim lá em Lucas 5, 27 e 28. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Não sei se você tinha reparado, mas você vai ver que quando Jesus chama, a pessoa deixa tudo. Levi não nomeou alguém para tomar conta do dinheiro dele, para que ele continuasse recebendo enquanto ele estava indo com Jesus. Ele não foi preparar as coisas para guardar e botar o dinheiro no banco. Ele largou tudo tinha menor importância. A mesma coisa aconteceu com Pedro, André, Tiago e João. Mateus 4, 18 a 28. Pode passar. De novo. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O texto continua. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Encontrar Jesus é entender que as outras coisas têm menor valor. É encontrar essa pérola tão valiosa que chama você para deixar tudo. E mesmo depois, olha só que interessante, a ideia geral que a gente tem é que quando a gente começa a ficar na igreja por um período mais prolongado, o amor esfria. Talvez seja verdade. É verdade quando você está na igreja, mas não está mais com Jesus. Quando você deixa de segui-lo diariamente. Porque para Pedro, andando com Jesus todos os dias, o mesmo ímpeto que ele tinha de deixar tudo ainda estava no seu coração. E aí, outro texto vai dizer o seguinte, pode passar. Mateus 19, 23 a 30, eu vou ler só o 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Quando Jesus está falando justamente da riqueza desse mundo, como as pessoas se deixam enredar, e ele vai dizer assim, como é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque esse rico já encontrou sua pérola, seu tesouro, a sua alegria. Aí Pedro fala assim, poxa, mas e a gente que deixou tudo? Aí o texto vai continuar, Jesus dizendo, olha, não tem ninguém que tendo deixado pais, irmãos e amigos e casa, não receba o dobro no reino vindouro e já agora, e já aqui, nessa vida. Como é que o seu coração está em relação a essa questão? Faz um retrospecto. Em algum momento você teve esse encontro de largar tudo, de não se importar mais com a opinião das pessoas, de encontrar um amor de Deus de tal maneira que você não se importa em buscar mais nada. Essa é a pérola que você procurava, mesmo sem saber. Esse era o tesouro oculto que você tropeçou em algum momento. Ou talvez você fosse um negociante de pérola, tentando encontrar a verdade e o sentido da vida, a alegria, e encontra Deus. E aquilo foi exatamente a razão. Você conseguiu perceber em Cristo tudo aquilo que você procurava durante tantos anos. E aí a gente muda a nossa perspectiva. Mas olha só que interessante. Nem todos são impactados pelo reino. A gente precisa ter essa percepção. Em Mateus 19, 21 a 22, Jesus desafia um jovem que é rico a vender tudo o que tem para obter um tesouro no céu e segui-lo. Mas diz o texto que o jovem se retira triste porque tinha muitos bens. Talvez você não seja rico, aí você pensa assim, pastor, esse risco aí eu não corro. Estou bem porque eu não tenho dinheiro para dar. Mas às vezes um único bem se torna tão central na sua vida que você não abre mão dele. É um carro que ninguém pode tocar.
É a casa que ninguém pode sujar. Você não quer nem convidado em casa. Esses dias eu estava lendo receita para limpar a casa, para as mães. Fala assim, olha, pega o seu marido, seus filhos, bota para fora de casa, limpa a casa toda e troca a fechadura e não deixa mais eles entrarem. A casa vai ficar limpa e arrumada. A gente ri, mas quando o centro da tua vida se torna a limpeza e a arrumação, a vida perde sentido. A sujeira, a confusão e a bagunça fazem parte da alegria que os relacionamentos trazem para a gente. Mas a pergunta é, será que em algum momento da minha caminhada eu estou me vendo como esse jovem rico? Percebe o que o jovem rico está dizendo para Jesus? Você percebeu? Quando ele se retira, ele diz, o que ele está dizendo para Jesus? Ele diz assim, olha, Jesus, eu estou gostando daquilo que você está me oferecendo. Aquilo que você está me oferecendo é muito bom, mas o que eu tenho é mais valioso. Eu não quero trocar. Eu gostaria de ter o que você tem, mas se eu tiver que trocar, eu fico com o meu. Quantas vezes você toma essa decisão? Senhor, o que você tem é excelente, mas eu prefiro o que eu tenho. Eu prefiro ficar com, às vezes, aquelas moedinhas miseráveis, né? A gente é assim. A gente tem a nossa mente tão turbada pelo pecado que Deus pode oferecer um grande tesouro. Mas a gente está tão acostumado com as nossas ninharias que a gente não percebe a oportunidade. Por isso que em Lucas 9, 57 a 62, Jesus vai dizer que ninguém que tenha posto a mão no arado e olha para trás é digno de mim. Pode passar, Gabi. É isso. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto. Na verdade, ele vai usar a palavra apto para o reino dos céus. Por quê? Porque você só está apto, pronto para viver o reino, quando o reino é tudo. O reino não pode ser mais uma coisa. Tá bom. A gente ouviu essas coisas. Como é que isso aí se encaixa na minha vida? Como é que eu ouvindo essa parábola, eu posso virar a chave e transbordar de alegria? Volto a perguntar, você quer ser feliz? Você está certo disso? Cara com aquele ouvido tapado, né? Aqueles programas, sim, não. Quem não responderia sim para essa pergunta tão óbvia? Quem não diria assim, ó, eu quero ser feliz? Mas a pergunta é, quais são as pérolas que vocês têm buscado para isso? Eu quero que você faça uma análise rápida agora no seu coração. Você quer ser feliz, mas qual é o caminho que você planejou para isso? Ser feliz para você é pontinho, pontinho, pontinho. Talvez o seu plano seja o grande obstáculo entre você e a alegria. Talvez não, com certeza. Porque o plano de Deus sempre vai ser de trazer até nós a alegria transbordante. Deus não cria seus filhos para sofrer, e isso não é papo de teologia da prosperidade. Isso não é papo da Universal, pare de sofrer. Jesus quer que a gente pare de sofrer. Eu só não posso trocar isso por dinheiro. Você não pode comprar essas coisas. Elas lhe são dadas quando você entende o valor disso tudo. Será que, como jovem rico, a gente está resignado também? Achando que não vale trocar o que eu conquistei pelo que Cristo está oferecendo? E aí eu tenho que perceber que o que está em jogo é justamente a felicidade eterna. É isso que está em jogo. Não é algo momentâneo, é para sempre. Eu preciso fazer essa conexão. Se eu entendo isso, o que eu vou fazer? Sabe uma coisa que me chamou a atenção nesse texto? Que eu não tinha parado para prestar atenção dessa maneira. O tesouro não está evidente. Você parou para pensar nisso? O reino dos céus é semelhante a um tesouro o quê? Escondido. Ele está oculto. Olha que interessante. Ele está oculto a alguns olhos. Algumas pessoas não conseguem ver.
Algumas pessoas, diante do maior tesouro de suas vidas, ficam cegas. Justamente porque o tesouro está escondido. E eu acho que no final Deus direciona o nosso coração a viver a vida com um olhar apurado, com uma intenção de encontrar a verdadeira alegria, uma entrega intencional. Deus quer nos fazer feliz. Deus quer que a nossa vida seja transbordante. Eu estava pesquisando para essa mensagem, eu encontrei uma citação de Pascal, Blaise Pascal. Ele diz assim sobre a alegria, olha só, olha que interessante, pode passar. Todos os homens buscam a felicidade sem exceção. Ele continua, o texto diz assim, seja qual forem os diferentes meios que empreguem, todos eles tendem a esse fim. Parece que ele leu a parábola de Jesus, né? Seja qual forem os diferentes meios que empreguem, todos eles tendem a esse fim. A causa de alguns irem à guerra e de outros evitá-la está no mesmo desejo em ambos, com diferentes visões. A vontade nunca dá o menor passo a não ser com esse objetivo. Olha só o que ele fala. Esse é o motivo de toda ação de todo homem, mesmo aqueles que se enforcam. Quem não estava aqui semana passada, a gente encerrou o mês de Setembro Amarelo e eu citei isso. A gente acha que a pessoa que se mata, ela desistiu da vida. Não. Os psicólogos dizem que a pessoa chega a um ponto de sofrimento tão alto, que de fato ela já morreu por dentro. E o que ela quer não é acabar com a vida, é acabar com o sofrimento. Por isso todos os homens estão em busca da alegria, do fim do sofrimento. Por isso é tão forte a gente falar sobre essas coisas. O projeto de Deus é nos fazer alegres. Não sei se você já ouviu isso, que o projeto de Deus é nos fazer santos e não felizes. Você já ouviu isso? Olha, o que Deus tem para a sua vida é te fazer feliz, é te fazer santo, não te fazer feliz. Isso está certo ou está errado? O que você acha? Meio certo? Mais ou menos? Está certo e está errado ao mesmo tempo. Porque no final essas duas coisas não podem ser separadas. E embora a gente não perceba isso de imediato, a vida em santidade é uma vida feliz. A gente se acostumou àquela imagem do santo, recluso e sofredor, triste. Mas a santidade, ainda que seja nesse nível de isolamento, no coração desse homem, pelo menos, se de fato ele encontrou a santidade, e não é uma simples religiosidade, ele encontrou a felicidade. A santidade é encontrar em Deus a alegria. É encontrar a felicidade no Deus que nos dá tudo o que de fato a gente precisa. E aí, eu me deparei com um termo do teólogo John Piper, que ele diz o seguinte, ele cunha o termo hedonismo cristão, e eu estou fechando. Sabe o que é hedonismo? A palavra hedonismo quer dizer uma busca desenfreada pelo prazer. Alguém que busca o prazer a todo custo. E ele chamou de hedonismo cristão a busca pelo prazer em Deus. Ele deu uma misturada nos termos e chegou a essa definição pelo termo que ele mesmo criou, né? E ele vai dizer o seguinte, que em Deus a gente vai encontrar alegria. Ele até vai citar o Salmo 16, verso 11, que diz assim, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Alguém tem dúvida de que na presença de Deus a gente vai encontrar alegria? Às vezes a gente teme o caminho, percebe isso? A gente teme talvez o preço. Para eu chegar na presença de Deus, o que eu tenho que fazer? Aí você lembra do regime, né? Vou deixar de comer, vou deixar de fazer coisas. Você ouve o não de Deus. Mas a gente esquece que o não de Deus não é para a gente não ter alegrias.
é para a gente não ter sofrimentos. Sempre que Deus fala não para a gente, não é porque Ele é malvado e não quer que a gente usufrua do melhor. É para evitar o sofrimento que a gente não consegue enxergar. E aí, o John Piper explicando essa teoria, ele vai dizer o seguinte, que o nosso problema, e C.S. Lewis também vai falar, vai caminhar nessa mesma trilha antes, que o nosso problema não é a busca pela felicidade. Preste atenção nisso. O nosso problema não é a busca pela felicidade. O nosso problema é nos satisfazermos com pouco. É a gente achar que a gente pode ser feliz com pouco. Só com dinheiro. A gente achar que pode ser feliz com uma casa. A gente achar que pode ser feliz com um carro. A gente achar que pode ser feliz com um emprego. A gente achar que pode ser feliz com uma posição. O problema não é que a gente está buscando a felicidade. É que a gente busca uma felicidade rasa demais para aquilo que Deus propõe para a gente. O problema é que a gente colocou um alvo muito raso e a gente não percebe. E Deus está apontando lá para as estrelas, falando que tem muito mais diante de nós. E a gente lutando com Ele, dizendo que a gente não quer tesouros. A gente quer permanecer com as nossas ninharias. E aí a gente começa a entender que a gente só vai ser de fato feliz ao caminhar, ao conhecer Deus. Deus de fato é honrado quando eu busco a minha alegria nele. Deus é mais glorificado quando eu estou satisfeito nele. Eu sei que o processo de virar a chave é muito difícil, porque a gente é guiado pelo que a gente vê. É muito mais fácil você acreditar que você vai ser feliz com 10 mil reais todo mês do que com 10 minutos todos os dias na presença de Deus. 10 minutos é muito fácil. Isso vai me fazer feliz? Acho que não. Preste atenção. Se eu falar assim, olha, reserva 10 minutos todos os dias para Deus. Ah, pastor, se eu falo isso todo culto. Ah, tá, é mais do mesmo. Mas se eu falar assim, cara, eu vou te dar 10 mil reais para você todo dia separar 10... Ah, não precisa nem terminar, pastor. Estou dentro. 10 mil reais para você. Por quê? Porque você percebeu algo que parece ser uma pérola. Não sei se você consegue fazer a conexão. Não é sem motivo que Jesus faz promessas ao longo da Bíblia, do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Porque Ele sabe da nossa estrutura. As promessas não são um fim em si. São motivações que Deus nos dá para que a gente possa buscar o caminho correto. Por exemplo, Deus fala assim, olha, dá e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida e transbordante. Aí tu fala assim, não, eu vou dar então porque eu quero receber de volta. O que Deus quer? Que você faça um bom investimento, como se estivesse investindo na bolsa, e dá 10 reais e recebe 20 de volta? Não. Deus quer te ensinar a dar. Como uma criança, quer te dar o prazer de encontrar alegria em dar. Mas Ele sabe que você precisa de uma motivação. Comparando muito rasamente, é como um pai que fala assim, filho, se você ganhar... Esses dias eu estava conversando com um pai na reunião dos pais, lá ele estava dizendo, prometi para o meu filho, 10 ou 20 reais a cada 10. Falou que o garoto desesperado. E aí eu acho que no último boletim ele tirou uns 5, 10. Deu um prejuízo para o pai. Alguns pedagogos, não é minha área, vão dizer que isso é bom, que é ruim. Essa troca vai fazer mal à criança. Eu não quero entrar nessa seara. Mas eu quero te dizer que Deus conhece a nossa fraqueza. E muitas das promessas, no final, tem esse sentido de nos motivar. Porque a única coisa que deveria nos motivar é estar com Deus, caminhar com Ele, conhecê-lo, vivê-lo. Mas o pecado tornou isso distante demais da nossa vida. Mas é isso que Deus quer, a alegria. Tudo que Ele faz na nossa vida, todas as promessas, todos os processos, é para nos conduzir a uma percepção interna da alegria. Porque no final, irmãos,
E aí eu quero que a gente conclua pensando nisso. A alegria não é ter coisas. A alegria é a transformação interna do teu coração e a transformação das metas que você está buscando. Os maiores testemunhos dessa vida mostram que as pessoas mais alegres são aquelas que chegam em casa cansadas, fedidas do suor do dia, do trabalho braçal, de graxa, enquanto aqueles que são ricos vivem vidas vazias. Claro que a gente não pode botar essa regra para todos, mas a gente sabe o quanto isso é evidente para a gente. As pessoas estão buscando alegria onde jamais a encontrarão. Por isso é uma busca perdida. E por isso a gente não tem encontrado uma alegria que transborda. Mas hoje eu quero terminar dizendo que Deus quer que você seja muito feliz. Muito feliz, não é pouco. Mas só há um caminho para essa alegria. Só há um caminho, que é Jesus. Não há outro caminho. Só Jesus pode nos fazer realmente feliz. Eu aprendi o seguinte, que as coisas que são importantes, realmente importantes, não são esquecidas nem colocadas de lado. Você quer realmente ser feliz? Pare de esquecer ou colocar de lado aquilo que é mais importante para isso. Aquilo que deveria estar em primeiro lugar. Meu desafio para você, pode passar, por favor? É lembrar, entender e perceber que a vida já é uma grande alegria. Não sei o seu impacto no início do culto, mas normalmente quando a gente começa a ver, ouvir as coisas que Deus está fazendo na vida de outras, na vida da igreja, o quanto isso enche o nosso coração. Parece que a gente é despertado de um transe. Você já é feliz. Você pode nem perceber, mas você já é feliz. Agora a gente precisa perceber e acordar. E aí eu acho que o meu desafio para você é olhar ao seu redor e tentar perceber as bênçãos e as oportunidades que Deus já está colocando. Às vezes é um colega de trabalho que você já tem a capacidade de orar por ele, aconselhá-lo ou fazê-lo alegre. Talvez seja um parente, um vizinho, ou um amigo que Deus coloca no teu caminho para você abençoar. Ou talvez simplesmente seja um passarinho que canta perto da sua janela e te desperta de maneira diferente. Ou uma flor que nasce num vaso que você depois botou em casa. Tem tantas coisas pequenas que podem nos fazer alegres. Eu desafio você a buscar viver o reino todos os dias e a todos os momentos, tentando enxergar com os olhos de Deus. Feche os seus olhos, fala assim: Senhor, o que você tem para mim hoje? Senhor, o que está acontecendo ao meu redor que eu não estou vendo, que é para minha alegria, que o Senhor preparou para a minha vida? A sua vida não é um acidente, você não está no lugar errado, você não veio com peças faltando. Você tem tudo que precisa hoje, agora, para ser transbordantemente feliz. Você só precisa virar a chave dentro do seu coração e eu quero te dizer que Deus está do seu lado para fazer isso.